Bom, boa noite a todos. A Comissão de Defesa das Prerrogativas do Médico do CRMMG, da qual a conselheira Michele e eu fazemos parte, toda primeira segunda-feira do mês, vai abordar um tema de interesse da classe médica. Devido ao feriado da primeira segunda-feira, o dia 2, excepcionalmente hoje, abordaremos a violência contra o médico, nossa segunda live. Temos a honra de contar conosco a presença do vice-presidente do CFM, conselheiro Alexandre Menezes, e da advogada do Departamento Jurídico do CFM, a doutora Gisele Letieri. Eu passo a palavra à conselheira Michele para a explanação do tema. Muito obrigado. Boa noite a todos. Em nome do CRM-MG, agradeço a presença de quem está aí nos acompanhando. Vamos abordar hoje um assunto que, infelizmente, tem aumentado muito, um assunto de extrema relevância e que tem nos preocupado bastante, tanto ao Conselho Federal quanto ao Conselho Regional de Medicina. A questão realmente da violência, né, contra o médico em seu local de trabalho. A explosão do número de casos de violência contra o médico é uma coisa que nos assusta. A gravidade desses casos tem aumentado cada dia mais. Uma coisa que nos preocupa muito é a subnotificação. Infelizmente, a maioria dos médicos e outros profissionais da área de saúde que sofrem uma violência, eles não notificam. Temos uma necessidade imensa de mapear todos os locais onde existe a violência e ter dados das diferentes regiões do país e dentro de cada estado. Infelizmente, a gente não tem esses dados. E dessa forma, buscando esses dados, a gente tem uma ideia de fazer um planejamento de ações para aumentar a segurança dos profissionais de saúde em seu local de trabalho. É importante que os pacientes saibam que eles têm o direito, né, de eleger seu médico com liberdade, de receber uma informação adequada, de dar ou mesmo de negar o seu consentimento a um tratamento. O paciente tem o direito de requerer, de demandar uma segunda opinião, de recusar um procedimento médico e a confidencialidade da informação. Mas o paciente também tem que entender que ele tem alguns deveres, ele tem que ouvir, ler, seguir as prescrições que são dadas. O trabalho médico ele deve ser remunerado, direto ou indiretamente. O paciente deve fornecer informações corretas, comunicar ao seu médico se usa qualquer substância, comunicar se houve mudança em seu quadro clínico e comparecer às consultas e aos retornos. E o médico, apesar de a maioria das pessoas entenderem que não, o médico também tem seus direitos, né? Entre os inúmeros direitos do médico que está ali no Código de Ética Médica, a gente tem que lembrar que o médico tem o direito a exercer a medicina sem ser discriminado por qualquer questão. Ele tem o direito de indicar o procedimento adequado ao paciente. Ele tem o direito de apontar falhas nas instituições onde ele trabalha, de recusar a exercer sua profissão em instituição onde as condições de trabalho não sejam dignas, não sejam adequadas, ou que possam prejudicar a sua própria saúde ou a saúde do paciente. E o médico também tem o direito de suspender suas atividades quando a instituição para a qual ele trabalha não ofereça condições adequadas ao exercício profissional, não ofereça segurança, ressalvadas as situações de urgência e emergência. Dito isso, gente, é importante a gente conceituar o que é violência, porque muitas vezes o médico sofre uma situação de violência e ele nem sabe que está sofrendo uma violência. Então, uma definição que eu achei interessante, feita pela Organização Mundial de Saúde em 2002, é que a violência seria o uso intencional de força ou de poder como uma forma de ameaça contra si mesmo, outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade. Isso ocasione ou tenha grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alteração de desenvolvimento ou privações. Então, muitas vezes o médico sofre violência e não entende ou não aceita que aquilo é uma violência. A violência contra os médicos, principalmente em nosso país, ela ainda é muito pouco mapeada, mas de uma forma geral a gente já tem uma noção que ela ocorre mais em rede pública, principalmente nas UPAs, onde existe essa questão do paciente sofrer com a precariedade do atendimento, existe muitas vezes falta de profissionais, falta de equipamentos, de medicamentos, longas filas de espera, e muitas vezes os pacientes colocam a culpa, né, de toda a questão, a precariedade do sistema de saúde, eles colocam a culpa no médico. Aliado a isso, a gente sabe que as condições precárias de segurança nesses locais públicos estão cada dia
cada dia piores, muitas vezes não tem guarda, não tem segurança, e isso tudo, infelizmente, propicia a que aconteça violência na rede pública. E os tipos de agressão, os tipos de violência são inúmeros, desde uma ameaça, né, uma fala mais pontual, violência numa forma de perseguição, violência moral, violência física, violência patrimonial. O ano passado tivemos aqui no estado de Minas Gerais um médico que teve o seu carro depredado, sequestros de médicos, até a questão do homicídio que acontece também com o médico. E as consequências são realmente devastadoras para o profissional que sofre esse tipo de situação, né? Desde a perda total da motivação para o seu trabalho, diminuição importante da produtividade, parece que os estudos mostram que é uma das situações que causam ausências mais longas ao local de trabalho, ao retorno do trabalho, porque realmente existe um trauma muito grande do médico que sofre esse tipo de violência. Um esgotamento, depressão, estresse pós-traumático e até mesmo uma ideação suicida tem ocorrido com certa frequência nos médicos que sofrem uma violência. Como eu disse, a gente tem pouquíssimos dados no nosso país, mas em 2017, tanto o COREM em São Paulo quanto o CREMESP fizeram um estudo e os dados foram alarmantes, né? Os dados que eles apresentaram foram que em torno de 7 em cada 10 profissionais de saúde já sofreram algum tipo de agressão dentro daquelas agressões que nós falamos. Essas agressões geralmente são cometidas pelo paciente ou por seus familiares. E dentro dessa pesquisa, 59,7% dos médicos e 54,7% dos profissionais de enfermagem já sofreram por mais de uma vez uma situação de violência no local de trabalho. Então, a gente vê aí, por esse trabalho do CREMESP, que não apenas o médico, como os profissionais de saúde, como a enfermagem, todos que estão ali na linha de frente, estão expostos e estão sofrendo com essa situação. Alguns dos poucos dados que temos em nosso país, a Associação Paulista de Medicina, em 2018, soltou também um trabalho. No trabalho que eles fizeram, o tipo de agressão mais frequente foram agressões verbais, 70% das agressões denunciadas foram verbais, 15% das agressões correspondiam a ataques físicos e 12% a ameaças. Os responsáveis nessa pesquisa pelas agressões, a maioria foram familiares de pacientes, em torno de 50%, e 43% dos agressores foram os próprios pacientes. Achei interessante um trabalho que eu li na New England, foi publicado em 2016, para a gente ver dados em outros países, dados americanos. A gente pode ver que essa questão da violência contra o médico não é uma prerrogativa só do nosso país. Nesse trabalho, realmente a incidência de violência nos Estados Unidos tem crescido muito contra o médico. Lá, os agressores, a maioria foram os próprios pacientes, ao contrário daqui que foram os familiares, 89% dos agressores foram os pacientes. 9% dos agressores foram familiares de pacientes e 2% dos agressores foram amigos de pacientes. E um dado que achei assim, extremamente alarmante é que 78% dos médicos na linha de frente, atendimento de emergência, relataram algum tipo de violência no seu local de trabalho. Os tipos de agressão também relatados naquele país foram agressões verbais, em sua maioria, 75%, 21% das agressões foram físicas, 5% confrontos fora do local de trabalho, mas motivado pela questão do trabalho médico, e 2% envolveram perseguição. E outro dado que assim, me deixou muito surpresa é que 1/3 dos residentes de pediatria relataram que já havia sofrido algum tipo de agressão durante o período de residência médica. Por fim, né, como que a gente pode agir mediante uma situação que deixa todos perplexos e que a gente realmente tende a ficar paralisado? A vítima tem uma dificuldade muito grande de denunciar e de reagir, e muitas vezes a gente reage de forma também inadequada. Então, a gente tem que ter uma noção de como se conduzir numa situação dessa. E esse como agir vai depender muito do tipo de agressão que foi sofrido. A gente pode fazer desde denúncia ao comitê de ética do hospital, como notificação, boletins de ocorrência, solicitação de segurança no local de trabalho, a própria polícia militar, guarda municipal. Nós vamos ver um pouco mais assim detalhado o que fazer em cada circunstância.
Então, o que fazer em caso de uma ameaça, né? Uma questão de uma violência verbal, uma ameaça. Registrar a ocorrência na delegacia mais próxima. Se você não puder ir na delegacia, esse registro pode ser feito pela internet, não precisa ser pessoalmente. Informar o fato por escrito à diretoria técnica e clínica da instituição onde se trabalha. É importante que a gente escreva, a gente tem uma tendência a falar e não escrever. A escrita, né, quando a gente protocola algo, a gente está documentando e guardando aquele documento. Então, às vezes, a gente se esquece que isso é importante, mas é importante escrever e protocolar. Apresentar dados dos envolvidos, principalmente se houver alguma testemunha, apontar nomes de testemunhas, para que isso possa ser elucidado num momento posterior, e encaminhar aquele paciente, né, se você está sofrendo ameaça daquele paciente, de algum familiar, de algum amigo daquele paciente, você deve encaminhá-lo a outro profissional, exceto se for um caso de emergência médica. E o que a gente deve fazer no caso de uma agressão física? E a situação, ela muda um pouco. A gente realmente deve comparecer a uma delegacia próxima e registrar o boletim de ocorrência, porque existe necessidade, nesse caso, do exame de corpo de delito. Então, aí a gente já não poderia fazer uso da internet. Da mesma forma, apresentar os dados do agressor, apresentar as testemunhas, dar nome às testemunhas, e como você vai ter que se ausentar do local de trabalho para fazer esse boletim, é importante que informe também por escrito as diretorias técnica e clínica da instituição, para que providencie um outro profissional para assumir as suas atividades naquele momento, porque, por exemplo, se o médico estiver de plantão e sair sem comunicar, ele ainda pode ser acusado posteriormente de abandono do plantão. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que protocolar 2 vias, assina uma via, guarda com o próprio médico, a outra via entrega para a instituição. As ações, né, que têm sido feitas em âmbito de Conselho Federal, Conselho Regional, a gente tem desenvolvido algumas ações. O Conselho Federal de Medicina está muito preocupado com essa situação. A gente é solidário com o médico, a gente entende que isso é uma situação extremamente grave que a gente tem que tentar interromper ou coibir de alguma forma. Então, o Conselho Federal de Medicina ele tem feito várias campanhas estimulando os profissionais de saúde a denunciarem os abusos. Nós temos que denunciar, nós não podemos nos calar. Por mais difícil que seja a vítima denunciar, porque revive aquele problema novamente, isso é muito importante, não só para a gente se proteger, mas para proteger colegas que posteriormente poderão sofrer o que a gente sofreu. Da mesma forma, o Conselho Federal tem cobrado bastante providência de autoridades. Aqui no CRM de Minas Gerais, nós estamos desenvolvendo um trabalho que amanhã será lançado, uma pesquisa que será enviada a todos os médicos de Minas Gerais sobre essa questão da violência contra o médico. A gente, inclusive, pede que todos respondam, e essa pesquisa ela vai ser de extrema importância para que a gente possa mapear os dados do nosso estado, porque sem dados a gente não consegue fazer nada. E a partir daí a gente vai ter um planejamento de como que a gente pode, de alguma forma mais efetiva, apoiar os nossos médicos e tentar diminuir essa situação. O Sindicato dos Médicos também tem feito ações importantes, principalmente em conjunto com a prefeitura, e existem alguns projetos de lei que estão tramitando, né? Isso eu vou deixar para a doutora Gisele, advogada do Conselho Federal de Medicina, para falar, mas só coloquei aqui rapidamente, a doutora Gisele vai falar que existem projetos que aumentam de 1 para 5 anos, né, a reclusão, né, tornam mais gravoso esse crime de agressão contra o médico em seu local de trabalho, projetos que falam sobre a segurança dos profissionais de saúde e que torna até obrigatória uma oferta de assistência psiquiátrica para aqueles médicos que sofreram algum tipo de agressão. É importante, gente, a gente ter em mente realmente que a gente tem que denunciar, que a gente precisa de segurança no nosso local de trabalho, que os profissionais eles têm que ter muito respeito e muita segurança, porque, na verdade, nosso trabalho é salvar vidas, então a gente precisa que nossa vida também seja preservada. E eu acho realmente uma falência de toda uma nação quando profissões como médico, professor, polícia, que seriam realmente a base da nação, elas chegam nesse nível de desrespeito com como tem chegado a questão do médico. É realmente lamentável. O Conselho Regional de Medicina e o Federal, nós estamos nos esforçando para que a gente possa estar ao lado do médico nessa situação. Era essa a minha apresentação, agora eu passo a palavra para a Gisele, que é advogada do Conselho Federal de Medicina. Estão me ouvindo? Sim? Boa noite a todos. Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Boa noite a todos. É uma alegria participar
de uma live patrocinada pelo Conselho Regional de Medicina, em especial pela Comissão de Prerrogativas, de Defesa de Prerrogativas do Médico. Sou mineira, sou de Uberlândia, e saúdo também e agradeço a presidência do Conselho Regional, composta por duas mulheres que tanto admiro, conselheira Cibele Alves Carvalho e a minha querida conselheira Cláudia Navarro, da Comissão de Reprodução Assistida. Saúdo também a todos que estão nos brindando com sua presença, os participantes da live, doutora Michele Naku, que termina a sua exposição brilhantemente, abordando todos os pontos, né, todos os demais, abordou as agressões, a questão do projeto de lei, as iniciativas do Conselho, pontuou claramente o que fazer ou não, ou seja, nos brindou aí com todos os pontos da palestra. E quero deixar também um agradecimento especial ao doutor Alexandre de Menezes, meu chefe direto, que vem trabalhando de forma presencial, brilhantemente, de forma competente, com muita garra. Doutor Alexandre, muito obrigado, os brasileiros e o Brasil agradece o trabalho do senhor. Bom, também devo registrar o meu muito obrigado, aí um pouco comovida, a todos os médicos brasileiros e, em especial, a centenas dos médicos que perderam suas vidas, muitos contaminados, atuando na linha de frente da Covid. Deixo aí o meu muito obrigado. Meu tema é violência contra o médico, o que fazer? Eu não vou tratar de crimes e de procedimentos judiciais. Eu vou tratar sobre a questão de como prevenir essa violência. Então, esse é o tema da palestra, você correr aqui para ganhar os minutos que perdi. Agressão ao médico é um golpe contra a saúde. Valorizar o médico, lutar pela saúde. Então, eu coloco e pergunto, na verdade, questiono, como prevenir a violência contra o médico? Existem vários passos para a gente prevenir a violência contra o médico. A primeira é o resgate à humanidade do atendimento. Cito uma pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, professora, doutora em mestrado de saúde, que chama Deslande. O que ela expõe no seu trabalho? Ela coloca que resgatar a humanidade do atendimento, numa primeira aproximação, é o resgate, é ir contra a violência, já que esta representa a antítese do diálogo, a negação do outro em sua humanidade. Então, esse seria o primeiro passo. Não se desumanize. O médico e todas as pessoas, todos os profissionais, nós como pessoas, não podemos nos desumanizar. Aristóteles, ele tem uma frase, já dizia, que fala, o tigre não se destigra, mas o homem se desumaniza. E é esse, porém, é este a mais que não podemos, devemos sim seguir como tigre. Outra questão que não justifica de forma alguma qualquer mal, qualquer dano, qualquer agressão, é a degradação dos valores sociais. No que se refere à banalização do sofrimento alheio, cito Sá, chama atenção para uma crise social, que é revelada pela degradação dos valores sociais e do cuidado com o outro. Diz Sá que o mal produzido nos serviços de saúde, portanto, seria um reflexo do mal produzido e agravado na própria sociedade e igualmente banalizado. Então, temos também essa questão da crise social que provoca
aí a violência contra as pessoas e contra o médico. Preserve os valores sociais. Então, temos aí o maior escudo para a violência do médico, que é o Código de Ética Médica. Ele tem vários artigos, mas, principalmente, os seus fundamentos trazem uma proteção ao médico, que diz a ele, preserve os seus valores sociais, diz que a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano, da coletividade, faz que é o alvo de toda a atenção do médico. O terceiro passo é utilize conhecimentos técnicos, científicos, sempre atualizados. Então, esse é o terceiro passo para se diminuir a violência contra o médico. Também temos aí o Código de Ética Médica, que diz claramente que compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. Bom, o quarto passo e o último é lute em prol de uma melhor prestação de serviço. Então, trago também temos vários princípios do Código de Ética Médica que traz essa questão da luta. Como a doutora Michele citou, o Conselho Federal de Medicina está nessa luta com vocês. Desde 2018, vem fazendo uma campanha para estancar tal violência, explicando em seu site os passo a passos para a denúncia. O Conselho também atua para a aprovação do projeto de lei para aumentar a pena dos agressores dos médicos. E esse mês, em homenagem aos médicos brasileiros, o CFM lança memorial virtual para homenagear profissionais que partiram durante a pandemia de Covid. Um fato muito relevante é o aumento da violência contra o médico na pandemia. Esse aumento, ele tem vários estudos que trazem esse aumento. Este aumento está em um mundo todo. Por que há essa violência? Essa violência se estendeu para familiares, amigos, com medo da contaminação, com medo com o desconhecimento do tratamento, o desconhecimento da cura. Então, o médico é um fator, né, uma pessoa mais importante aí para o tratamento da Covid, lamentavelmente, tem sofrido agressões de todas as maneiras, como exposta pela doutora Michele, agressões físicas, verbais, e isso nos preocupa. Isso realmente está sendo relevado em várias pesquisas internacionais. Bom, citei, então, os passos e digo como prevenir a violência. Prevenir a violência é tratar pacientes e seus familiares com respeito, respeitar a autonomia do paciente, lógico que desde que não contrarie a evidência científica e preceitos éticos morais, não negligenciar o atendimento, evitar qualquer comentário jocoso e jamais ameaçar ou fazer represálias, não retribuir as agressões verbais ou físicas, não se deixe dominar pela agressividade do outro, conhecer seus direitos e deveres, denunciar as agressões e, por fim, lutar pelos seus direitos e pela otimização do sistema de saúde. Bom, em conclusão, nós temos que buscar o resgate à humanidade do atendimento, a preservação dos valores sociais, a utilização de conhecimentos técnicos científicos atualizados e lutar por uma melhor prestação de serviço. Concluo dizendo que vocês podem me questionar que tarefa difícil. Como dito, são tarefas difíceis, mas não para aqueles que escolheram a medicina. Tenho certeza
que cada um de vocês aplica no seu dia a dia tais atitudes, resgatando a humanidade do atendimento, preservando os valores sociais, utilizando os conhecimentos técnicos atualizados e lutando por uma melhor prestação de serviço. Tenha uma boa semana e meu muito obrigada. Doutora, pronta para as perguntas. Sim, a Alexandre ainda vai falar e depois a gente abre as perguntas no chat. Olá, pessoal, boa noite a todos. Um prazer estar aqui em nome do Conselho Federal de Medicina, a pedido do nosso Conselho Regional, aos médicos mineiros, aos colegas presentes na reunião, a doutora Gisele, pelos elogios, pela atenção, pela palestra, tanto Michele quanto da doutora Gisele. A nossa fala aqui é uma fala de resumo, é uma fala e também de reflexão. Eu acho que a agressão, seja ela física, verbal, ela pode acontecer sempre, independente da ação do médico. Mas sempre que ela acontecer, o médico, dentro do seu dia a dia, dentro do seu roteiro de trabalho, dentro do seu local de trabalho, ele tem que ter sempre o foco aonde o mais importante na relação médico-paciente é que isso, se ele tiver uma relação forte, se a abordagem foi individualizada, dificilmente essa relação se degrada para que você tenha agressões verbais não fortuitas. Aquele agressor fortuito que vai chegar e agredir o médico por motivo nenhum, esse não tem como você coibir, ele vai acontecer no seu dia a dia, independente da sua ação. Mas outras agressões acontecem quando a relação médico-paciente não está boa, onde a postura do médico cria-se dúvida no atendimento, dúvida na abordagem, dúvida ou brecha para que aquele agressor possa fazer a agressão naquele momento. Então, o comportamento do médico ele é muito importante no seu dia a dia para que efetivamente se crie a distância necessária, a distância obrigatória, a distância do atendimento e que não se misture, não se menospreze, não maqueie e muito menos não deixe o paciente ou o seu acompanhante com liberalidade ou liberdade para efetivamente criar esse momento de agressão induzida ou não, percebida ou não, que às vezes tem fatores que não são do atendimento, são às vezes da demora do atendimento, às vezes das condições do local do atendimento, ou da UBS, ou do próprio consultório, ou de uma UPA. Então, tudo isso influencia na agressão. É bem fácil da gente perceber as melhorias e as mudanças da luta contínua do Conselho Regional e do Conselho Federal. Haja visto o que foi o INSS há 10, 15 anos atrás. Era o pior local de trabalho, onde aconteciam as maiores agressões contra os médicos, e hoje é considerado, na sua grande maioria, os locais de melhor atenção, de melhor qualidade de trabalho, também relacionada à qualidade de agressão. Os postos de INSS hoje são os lugares mais seguros para os médicos peritos que foram e são ainda os grandes protagonistas, entre aspas, das agressões que aconteceram no passado. Então, é importante que todos se sensibilizem, onde o trabalho do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais, a partir das denúncias, principalmente porque os conselhos não conseguem estar ligados a todas as diretorias técnicas e clínicas, lembrando que esses diretores técnicos e clínicos são os braços do conselho, são os olhos, são as mãos e são os ouvidos dos conselhos no país inteiro, em todos os estados, nesses todos os rincões do nosso grande país, que vão avaliar essa agressão, avaliar o setor, avaliar o ambiente, e os médicos, cabem a eles a denúncia a esses colegas, diretores médicos, para que os conselhos fiscalizem, para que os conselhos se mobilizem, para que os conselhos possam, através dos agentes reguladores, o judiciário, o Ministério Público Estadual e Federal, melhorar aquelas condições, se forem questões estruturais, se forem questões de acolhimento, ou se forem questões pontuais com relação à entrada desses pacientes agressores ou acompanhantes agressores no ambiente de trabalho. Então, a nossa fala da nossa tentativa da gente aproveitar esse momento de sofrimento do país, de sofrimento com relação ao Covid, de trazer novamente o médico para o protagonismo nacional e regional,
de modo que haja uma respeitabilidade, haja, sim, um respeito mútuo do paciente com o médico, mas também do médico com o paciente, para que essas agressões elas não ocorram e a gente consiga ter um ambiente de trabalho da melhor forma possível. Então, a gente agradece a participação, a minha participação aqui é muito mais de moderação e também de esclarecimento, caso seja necessário. Eu vou pedir aí para a Gisele passar um vídeo que o Conselho Federal fez recentemente a respeito do tema, que é uma das ações que o Conselho tem feito. A gente abriu no site aquela hashtag linha de frente, que também tem sido um canal de denúncia, não só de EPI, como aconteceu no Covid, mas também de agressão, e vai ser um canal contínuo, onde o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina estarão próximos ao médico mineiro, ao médico brasileiro, e a todas as pessoas que participam direto ou indiretamente do atendimento nas unidades. Então, muito obrigado a todos. Peço aí a Michele que passe esse vídeo. Ao término do vídeo, a gente vai passar a palavra para a Michele, ela vai fazer alguns esclarecimentos e a gente abre para as perguntas finais aí, e se alguém quiser fazer alguma consideração, a gente abre a palavra. Obrigado a todos. Só um momentinho que eu estou procurando um filme aqui, gente. Não estou achando o filme aqui. Não é. Não, Está sem som, doutora Michele. Esse é o som mesmo. Ah, sim, é verdade. Bom, é triste, né, a gente ter noção dessa realidade, a gente fica, assim, um pouco perplexo que isso esteja acontecendo, mas eu acho muito importante o Conselho Regional e Federal de Medicina abordarem esse assunto, não apenas para os médicos, mas para os estudantes de medicina,
visto que muitos dos jovens, dos médicos realmente que estão começando, estarão ali nas UPAs, nas linhas de frente, no serviço público e provavelmente estarão mais expostos a esse tipo de situação. Eu acho importante a gente lembrar o tempo todo que, dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente deve evitar ao máximo aceitar qualquer tipo de provocação, como o conselheiro Alexandre Menezes já falou, tentar ter uma postura bastante profissional, mas mesmo assim, muitas vezes acontece agressão. Então, é importante, e eu gostaria de frisar para todos que estão nos ouvindo e posteriormente para que as pessoas que assistam a esse vídeo, que a vítima, ela não é culpada. Isso é muito importante. E que a gente tem que ter coragem de denunciar, porque isso ajudará a nós e aos outros colegas. E falando isso, eu me lembro de uma frase que eu gosto muito de citar, do Hemingway, onde ele pergunta quem estava ao seu lado nas trincheiras. E ele é perguntado, isso importa? E é o que ele responde, mais do que a própria guerra. Então, eu acho muito importante que o médico saiba que o CRM, o CFM está ao seu lado, nós estamos juntos, nós temos que nos unir, caminhar juntos, e o conceito de equipe, mais do que nunca, se faz presente nesse momento que o médico é tão vilipendiado, tão desrespeitado, e temos que resgatar, né, a nossa profissão, o respeito à nossa profissão, ao nosso trabalho, principalmente no local de trabalho. Passo a fala para a doutora Alexandre para responder as perguntas e fazer o fechamento em nome do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigada. Pessoal, aguardando aí algum questionamento, alguma pergunta dos presentes aí, pode usar o bate-papo aí para poder fazer as perguntas, para que a gente possa trazer aí algo a mais aí para poder orientar vocês. Foi perguntado a respeito do médico que está inseguro, se ele pode abandonar o plantão, Michele. O que ele deve fazer? Como eu disse na minha apresentação, se houver algum tipo de agressão ao médico, principalmente em se tratando de agressão física, ele deve ir à delegacia, fazer o boletim de ocorrência e o exame de corpo de delito. Então, nesse caso, ele vai ter que sair do plantão. Se ele sair do plantão, antes de fazer isso, ele tem que comunicar por escrito a diretoria técnica e clínica para que se coloque alguém em seu lugar. Caso contrário, se configura abandono de plantão. Da mesma forma, se a agressão não foi física, foi uma agressão verbal, ele não precisaria, né, sair do local de trabalho, ele pode fazer o boletim de ocorrência pela internet e, idealmente, ele deve passar aquele paciente para outro médico, exceção se for um caso de emergência, aí ele não pode abandonar o paciente em emergência. Uma outra pergunta aqui solicitada, vamos continuar aqui com relação, o doutor Alessandro falou o seguinte, no caso de agressão, caso o médico queira se desligar imediatamente do seu plantão, demissão, ele precisa respeitar aqueles 30 dias de aviso prévio ao diretor técnico, que ele já está escalado? Acho que o que ele quis perguntar foi isso. O que você pode falar, Michele? Eu acho essa pergunta bastante interessante. Ele tem que, de qualquer forma, ele tem que comunicar por escrito e guardar a cópia protocolada dessa comunicação. O abandono, a saída daquele plantão, se ele está em risco de vida e se ocorre um substituto, é uma situação. Agora, o abandono desses outros 30 dias, aí realmente ele teria que ver isso com a diretoria técnica e o próprio, se aconselhar até no próprio conselho da sua regional, da sua jurisdição. E ele sai da escala, ele permanece na escala, Michele? Dos 30 dias. A princípio, se ele não tiver substituto, ele não poderia sair da escala, a menos que tenha algum substituto para ele. Ok. E tem uma pergunta aqui também, já emendando a mesma aí, registrar ameaça de agressão verbal apenas no boletim de ocorrência ou também escreve no prontuário, caso seja do paciente? A orientação é no boletim de ocorrência e escrever a diretoria técnica e clínica do seu hospital. E guardar o protocolo, né? Cópia protocolar.
Então, não escreveria no prontuário a agressão sofrida, é isso. A princípio, não teria essa necessidade. O que fazer se a instituição pública não apoia ou mesmo não tenta resolver isso, seja internamente ou externamente? Aí foi aquilo que eu falei lá no início, né? Remetendo ao próprio Código de Ética Médica, nos nossos direitos, né? Apesar de a gente, muitos médicos falam, o médico tem apenas deveres. Ele realmente tem muitos deveres, mas ele tem alguns direitos também. Dentro do direito do médico, ele não é obrigado a trabalhar no local que não apresente segurança à sua pessoa ou ao seu paciente. Se a providência não é tomada, ele realmente não é obrigado a expor sua própria vida se ele está trabalhando num local sem segurança alguma. Também tem um apontamento aqui. A violência tem sido observada em vários segmentos da sociedade. Quem poderia imaginar as inadmissíveis agressões de alunos do curso fundamental e médio contra os professores? É só um comentário. Tem uma outra pergunta aqui. Muitos hospitais têm um esquema de segurança, mas as unidades básicas não têm. Há alguma estratégia prevista pelo Conselho Federal de Medicina para que reforce a importância de que as gestões municipais organizem serviços de segurança nas UBS? Na verdade, aí é uma pergunta que eu vou responder por se tratar do Conselho Federal de Medicina, tá, Michele? O Departamento de Fiscalização do Conselho Federal de Medicina, ele já há algum tempo vem trabalhando um sequenciamento de rotinas dentro das instituições de saúde, tanto pública quanto privada. Então, existe todo um delineamento da atividade daquela unidade. Então, dentro desse delineamento da atividade, uma das maneiras de você acompanhar é se tem ponto de atendimento, ponto de inscrição, ponto de chamada, ponto de triagem do paciente. Por mais que não seja barreiras físicas, naturais, que vão impedir o acesso do agressor, mas elas são barreiras que dentro dessas instituições, elas acabam deixando algum caminho do rastro desse agressor. Então, para esse agressor, às vezes, entrar, pegar uma ficha, fazer um cadastro, aguardar sentado e depois ter acesso ao médico, querendo ou não, ele está dentro de um processo de acompanhamento da atividade desse agressor dentro da unidade. Então, o Departamento de Fiscalização do Conselho Federal de Medicina, com essa proposta de você ter tudo por escrito de cada uma das unidades e cobrar dos agentes municipais, estaduais e federais a existência desses setores dentro da unidade de atendimento, já traz um aumento dessa segurança, mas obviamente que não vai impedir um agressor que chega ou com uma faca, ou com um revólver, ou às vezes numa favela, no país, ou em algum outro lugar, de criar essa agressão ou ameaçar o médico dentro do trabalho, né? A maioria dessas unidades de funcionamento 24 horas tem segurança, não são seguranças armadas, mas são seguranças que também tratam de impedir, ou pelo menos coibir, esse agressor potencial. Então, o Conselho Federal de Medicina tem, sim, dentro do seu planejamento, a orientação da criação dessas unidades básicas, inclusive na questão física, e a gente entende que isso é uma barreira, sim, para que diminua essas agressões e que sirva de orientação aos gestores municipais. Anteriormente, também foi perguntado aqui, Michele, se existe algum estudo sobre as causas da violência. Doutor Alexandre, eu gostaria de responder essa pergunta pelo Conselho. Por favor. Há um estudo no Conselho, que é um livro Médico e Seu Trabalho, produzido por uma comissão, que trata da questão da síndrome de burnout. E isso, na consequência, está a causa da violência, né? Eu fiz uma busca também nos artigos acadêmicos nesses últimos dias, e realmente mais na área da enfermagem, e não temos estudos riquíssimos. E aí eu deixo aí ao senhor essa missão, né? Acho que nós temos aí vários estudos, poderíamos continuar. Esse livro, O Médico e Seu Trabalho, um pesquisador, Dr. Valdinei Gouveia, um paraibano que hoje essa semana assumiu
aí a reitoria da Universidade da Paraíba. Ele traz muitas obras nesse sentido, na questão da busca de violências sociais. Então, deixei essa missão para o senhor, para a gente continuar essa pesquisa aí do Conselho Federal de Medicina. Vamos pautar na próxima reunião de diretoria e vamos trazer o tema e vamos seguir com o estudo, sim, Gisele. Muito obrigado. Alexandre. Oi, pode falar. Eu queria só completar a fala da Gisele em relação a essa pergunta, se existem estudos sobre as causas. Na verdade, a gente tem muito poucos estudos até sobre a própria estatística, né? A gente não tem nem sequer os dados estatísticos, quanto mais as causas, mas a gente infere algumas causas que podem estar contribuindo para essa violência contra o médico. Como a maioria dos casos tem ocorrido em serviços públicos, a gente acredita que essas filas de espera muito longas, que a precariedade do atendimento, e principalmente, né, que a falta de segurança, como foi falado, muitas UPAs não têm segurança, isso até facilita a exposição do médico à questão de violência. Então, a gente acha que realmente essas causas podem estar contribuindo. Eu vou me permitir filosofar um pouco aqui, porque eu imagino que outras causas também estejam contribuindo, que é a própria, como já foi falado aqui, a própria degradação da sociedade enquanto uma nação, né? A partir do momento que a gente vê dentro de uma sala de aula de um curso médico, né? Estudantes de medicina agredirem e desrespeitarem professores, isso a gente está falando de estudante de medicina, que a gente imaginaria que essas pessoas já tenham tido algum conceito moral em casa, a gente realmente vê que a degradação da sociedade enquanto nação, ela está muito grande. Então, assim, na minha opinião pessoal, acho que existe todo um contexto do serviço público que realmente está deixando muito a desejar, associado a essa questão moral que eu acho que ao longo do tempo a gente foi perdendo, né? Muitas vezes os pais delegam para a escola uma coisa que é responsabilidade dos pais, né? Que é educar seus próprios filhos. Então, eu estou me permitindo filosofar um pouco. Ô, Michele, sim, eu gostaria de acrescentar que o problema é o seguinte, a falta de estrutura, exatamente no serviço público, a falta da estrutura hospitalar na linha de frente nos hospitais, e os governos, o que é que eles sempre fizeram? Os governos passados, eles jogavam como não tem médico, como a culpa é do médico, como o médico é culpado. Se o médico pudesse fazer algum milagre com materiais inadequados, com falta de insumos, com falta de equipamentos, então sempre se colocou no médico, jogou-se a população contra o médico, que o médico é o culpado pelo mau atendimento no serviço público e nunca a falta de condição que ele tem. Eu concordo com essa fala, conselheiro Márcio, e acho que realmente as 2 últimas décadas, para o profissional da medicina, elas realmente, não querendo de forma alguma entrar em política, não é o nosso foco, mas elas realmente contribuíram muito para a desvalorização do profissional médico, isso não tem a menor dúvida. Tem uma afirmação aqui que a grande demanda, que é o que o Márcio estava acabando de falar, e a precariedade do local de trabalho são o principal estupim das agressões na rede pública. Próxima pergunta, no caso de uma ameaça verbal com risco de agressão física e que não seja possível a substituição daquele médico, o atendimento poderá ser suspenso temporariamente até a manutenção da ordem no local? Bom, no caso de uma agressão que não seja física, como eu falei, a gente vai fazer o boletim de ocorrência via internet, e se não se tratar de emergência, friso isso, o médico deve passar aquele paciente a outro médico, ele não deve continuar o atendimento àquele paciente. Ok. E quando a agressão é nas redes sociais, doutora Gisele, o que dizer e o que fazer? Sim, é difícil, né? Essa exposição, né? Essa agressão na rede social, que se torna geralmente pública, né? E dói muito. Temos ações, pode entrar com uma ação criminal, pode entrar com uma ação civil também de indenização na justiça. Há uma questão da composição, né? Geralmente na ação judicial o juiz chama para se compor e talvez uma retratação, mas o caminho é sim sempre uma ação judicial com retratação antes ou depois da ação judicial. Obrigado, doutor Gisele. Nada, doutor Alexandre.
Tem mais uma afirmação aqui do doutor Itagiba. Doutora Michele, também acho que a violência contra médicos está inserida na mudança da sociedade. É uma cultura de violência e o abandono da cultura de solidariedade e da gentileza. Então, uma afirmação do doutor Itagiba de Castro Filho. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Então, findadas as perguntas e os posicionamentos e as contribuições, Michele, eu te passo a palavra aí para você fazer o encerramento junto com o doutor Márcio, já de antemão agradecendo a presença de todos, Conselho Federal de Medicina, através, inclusive, do nosso e-mail, alexandre.rodrigues@portalmedico.org.br, ou o contato pessoal, sempre à disposição de todos, para que a gente possa estar alinhados contra as ações, os entendimentos e as proposições para a melhoria da qualidade assistencial, da qualidade de trabalho do médico, e, em especial, contra as agressões verbais, físicas, mentais ou em redes sociais. Então, agradeço a todos, passo a palavra para a Michele e uma boa noite. Eu também agradeço a presença de todos. Lembro que a cada mês estaremos aqui fazendo uma live em temas importantes, tanto para o médico, os médicos jovens, como o médico mais experiente. Queria lembrar que, a partir de amanhã, todos os médicos de Minas Gerais receberão esse survey, esse questionário para responder, e gostaria que todos ajudassem para que a gente possa colher os dados estatísticos do nosso estado. E, em nome da doutora Cibele Alves, presidente do CRMMG, eu agradeço a todos que nos acompanharam essa noite. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora José, doutora Michele. Muito obrigada. Um abraço, doutora Michele, doutor Márcio.